Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como vocês estão aqui mais uma vez na Escola Aberta de Filosofia, uma sessão mais para explicar alguns temas que tem um pouco a ver com a nossa realidade, né? Aqui na Escola Aberta de Filosofia nós vamos a continuar com o tema do ser dentro do contexto da decolonialidade. E nos vídeos anteriores a gente viu, assim, panoramicamente falando, a questão do ser em Parmênides, que é a primeira vez, pelo menos que se saiba dentro da historicidade humana, em que o homem começa a debater seu lugar no mundo. Com Parmênides, a questão do ser e do não ser começa a configurar o mundo de uma outra maneira, inclusive poderia-se dizer que o nascimento da subjetividade e sua geopolítica. William Shakespeare, em torno de 1500, numa obra muito famosa, Hamlet, na cena 3, ele tem um axioma clássico: ser ou não ser. Esse tema, que volta em pauta através do viés literário que Shakespeare deu a esse assunto, é uma retomada da velha discussão de Parmênides entre o ser e o não ser. Porém, se eu dirigir a averbação ser em termos de não ser com hífen, nós diríamos que a gente tem uma aposta entre os que lutam para ter o pódio e os que vão ficar fora, tanto da luta como do triunfo. Me explico. Ser ou não ser, eis a questão. Na época em que Shakespeare escreveu Hamlet, o mundo estava em chamas. Existia a questão do descobrimento de América, descobrimento entre aspas, e na Europa se livravam grandes batalhas para justamente obter propriedades que dessem ao império a categoria de ser. O mundo latino entra em confronto com o mundo anglo-saxônico. E é nessa luta de ser, uns são e outros não. É o que conta Ernst Bloch num livro muito famoso dele, que fala sobre Thomas Müntzer, o teólogo da liberação, que liderou a revolta camponesa praticamente em toda a Europa, desde os confins do Império Romano até a Inglaterra, passando pela Alemanha, que foi onde se deu o maior confronto. A questão do ser é uma coisa que hoje ainda está em pauta, discussão e debate. Por quê? Nasceram outras subjetividades que não mais aquelas que a sociedade moderna contemplava. A questão de que o ser é aquele que tem consciência de sua geopolítica, sabe onde ele está parado, onde ele está situado, e que de forma radical ele tenta voltar ao passado com as presunções do presente. Nesse contexto nascem os burgos, daí que vem o termo burguesia. A burguesia luta durante um bom tempo para ter a sua categoria de ser diante do não ser. Então começa a nascer o espírito eurocêntrico, que se afiança
com a descoberta do Novo Mundo, que é aqui a América. Para que eles conseguissem instituir os métodos que eles usavam nas formas de vida europeias, eles tiveram que arrasar com todas umas culturas que para eles eram culturas do não ser. Ou seja, a inferiorização dos indivíduos, a perda de suas subjetividades, passa por uma questão mítica, ou seja, metafísica, para logo passar a ser uma narrativa cujos interesses estivessem exatamente refletidos na condição de ser diante do não ser. Aí começa a modernidade, nessa disputa que hoje nós podemos ver através do Império Norte-Americano, querendo sempre se imiscuir em coisas alheias, justamente para impor esse ser que durante mais de um século foi divinizado, transformou-se numa espécie de alavanca para levar outros tipos de sociedades ou democracias, virou um referencial e acabou tendo, de forma obsequente, claro, a categoria de ser ou do ser. Hoje, com as novas subjetividades, muitas dessas coisas estão caindo por terra. Então existe, quando vocês escutam falar sobre guerras comerciais, são lutas entre dois opostos, ou seja, antípodas de um mesmo curso de questionamentos, prerrogativas, discussões e tal. O que nos resta a nós? Nós temos que pensar formas, procurar nossos próprios métodos e procedimentos para chegarmos em direção a uma crítica da modernidade ibero-luso-americana. Por que ibero-luso-americana? Porque esses são os nossos referenciais. Então nós temos que discutir, nós temos que fazer a crítica da modernidade desde o nosso ponto geopolítico, ou seja, a América Latina. Porque nós sempre fomos colocados na posição de não ser, que deixa de ser aquele ser ou não ser idílico de Shakespeare para se transformar numa hegemonia para criar essa subjetividade que eles querem que nós estejamos, ou seja, nas categorias do não ser, povos bárbaros, povos vilãos, povos subdesenvolvidos, etc. e tal. Tem muitas, digamos assim, arestas adjetivas, né, para definir quem é, quem não é. Essa disputa, que aqui aparece idilicamente, acaba sendo contemplado nessa posição gramatical com o discurso do método de René Descartes, na França. Com aquele discurso do cogito ergo sum, novamente a centralidade do homem foi colocada a favor da europeização psíquica dos seus habitantes. A França coloca-se então como ser no mundo, diria Heidegger, como ser no mundo, num pódio maior de ser, porque eles pensam por nós, pelos povos que eles invadiram na África, eles são os que pensam, eles são os que impõem e acaba se tornando uma espécie de uma distopia eurocêntrica que hoje está mostrando, está começando a mostrar as caras que há séculos foram ocultas. Com o nascimento dos burgos, nasce a burguesia da qual ele se apropria desses conceitos e faz que elas tomem a postura de ser no mundo através do capitalismo. Dos burgos se vão criando as grandes cidades,
Ou seja, esse ser que era de uma pequena vila, começa a se universalizar de tal modo que, como diz George Simmel, que é o pensador, o filósofo das grandes cidades, ela se determina por si própria pela sua condição perversa de ser. Mas a burguesia sai dos burgos e toma as grandes capitais como seus, digamos assim, mini-impérios. A categoria de ser e de não ser faz com que a nossa modernidade esteja sujeita a condições que não vão dignificar a vida dos habitantes que estão nessa categoria, digamos assim, perdão, dentro desses limites geopolíticos. O ser em si e o ser para si determina o ser das cidades modernas ibero-luso-americanas. São Paulo, Nova York, Cidade do México, Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina. Todas essas grandes cidades tiveram uma história muito parecida entre os séculos XIX e XX, onde houve aquele reparte de bolo, a ver quem que tinha o bolo maior, o bolo menor, que se institui através da luta pela propriedade privada. A modernidade, então, aí se afinca nas nossas regiões americanas e a disputa começa entre o ser em si, aquele que diz que é, e o ser para si, que é aquele ser que deseja da não subjetividade todo o orgulho e acumulação que ela precisa. Esses conceitos, se bem são conceitos técnicos dentro da filosofia, ele tem um viés que vem desde Kierkegaard, o existencialista dinamarquês, passa por Heidegger, passa por Nietzsche, passa por Sartre, passa pelos estruturalistas, passa por Michel Foucault, passa por Jacques Derrida, passa por George Agamben, passa por vários, mas o mais importante da condição de ser, para que o ser se afinque de verdade, se dá com Hegel, o ser como objeto do enunciado. A partir do nascimento das leis, a burguesia se afiança e coloca-se como ser no mundo. Começam novas categorias de superiores, inferiores, altos, baixos, ricos, pobres, etc. e tal. O que fica nas escalas intermédias lutarão entre si, mas nunca conseguirão essa posição de ser que fora do mundo idílico, imaginário e literário, passaria a ser concreto com a função da lei, que é o sujeito como objeto do enunciado, tal como cita Hegel na sua teoria geral do direito, com a introdução de Carlos Marx. Até aqui, vamos a continuar num outro vídeo, e eu agradeço a vocês que estão me seguindo através da página da Escola Aberta de Filosofia. Mando beijos e abraços a todos. Quem quiser colaborar para continuarmos com esses estudos e passar de uma forma simples e pedagógica temas que inclusive já são de atualidade, não apenas aqui no Brasil, como em praticamente 2/3 do planeta. E eu agradeço a vocês, quem quiser comentar, quem quiser entrar num debate, colocar alguma objeção, sugestão, crítica, sempre serão bem-vindos. Muito obrigado, que passem uma boa semana, até mais.